Hoje a gente tem quantos? 160, mais o povo aqui. Dá para ver que já é bem menos gente, né, que está presencial. É uma aula super importante, talvez uma das mais, talvez a mais importante das que a gente vai ter. Qual é o meu objetivo hoje? É chegar ao final da aula com uma ideia de introdução da redação. Só que para isso eu não vou fazer igual as pessoas têm na internet como acesso. Aquela introdução já com as estruturas só para vocês preencherem. Vocês sabem disso, né? Existem vários assim, né? Eu acho que isso é válido desde que vocês saibam o que estão fazendo, desde que vocês tenham consciência dos processos que fazem uma redação ser escrita. Então, se vocês souberem aquele conteúdo que vocês estão preenchendo, beleza. Senão, vai ser uma redação que não vai ter uma nota excelente. Então, eu quero unir as duas coisas. Uma é melhorar a capacidade de vocês sobre esses conteúdos e também fazer as regras do jogo, fazer os atalhos também. Vocês também vão ter uma receitinha de bolo. Então, no final da aula, eu quero construir uma ideia de redação coringa, de introdução de redação coringa, que eu acho que vocês podem usar para todos os temas que vierem. Não significa que você tem que usar essa que eu vou propor, mas você tem que ter algum modelo de redação para escrever. Então, ontem eu falei na turma EAD, o pessoal ficou meio assustado por fazer redação e não sei o quê. Não, pessoal, vocês vão ver que hoje que a gente consegue. Só o que falta para vocês normalmente é o próprio conteúdo, é a informação essencial, é saber usar as informações do mundo, da sociedade, saber usar. Deixa eu arrumar aqui meu. Saber usar as informações, saber usar as relações com a sociedade, com o mundo, sabe? Ter repertório. Essas coisas não é só ter, é como utilizá-las, como fazer uma relação direta na redação. Então é isso que eu vou trabalhar hoje. Senão não precisaria, era só eu dar uma listinha para vocês de vários tipos de introdução. É só vocês chegarem e fazer. Não, quero que vocês pensem nesse processo, porque depois de pensarem e se ligarem, vai ser bem importante. Só que, para nós fazermos isso, e depois no final da aula, vocês vão ter duas propostas de redação para fazerem. Pode fazer uma, pode fazer as duas, né? No mínimo uma. Tem que me entregar até quinta da semana que vem. Consegue fazer? Então, assim, por quê? Porque eu preciso saber como é que vocês estão reagindo às informações que eu dei sobre redação. Então, até quinta que vem, vocês têm que me mandar uma ou as duas. As duas serão modelo Enem. As duas serão as mesmas redações que nós trabalhamos na última aula, que foi aquelas redações de 2024 e 2023. Essa que foi mandada pelo e-mail, exatamente. Vocês viram lá que tem para entregar a redação, né? Vocês já podem entregá-la, ou entregá-las, né? Se for fazer as duas. E o Felipe depois vai ensinar para vocês como é que faz para postar a redação, tá? Como é que faz o passo a passo, a gente vai explicar direitinho. Só que para eu dar aula hoje, vai ser um pouco de aula de história social, digamos assim. Tem um ramo da história que é chamado de história social. Ligado à filosofia, ligado ao direito, ligado ao meu conhecimento dessas coisas. Então, nós vamos falar um pouco sobre a Constituição, né? Para eu dar essa aula, eu não conseguiria dá-la se não fosse minha formação em direito. Claro que eu posso falar em linhas gerais para quem sabe história, mas algumas informações que eu vou dar para vocês são específicas de quem estudou o mundo jurídico e sabe como é que funciona as leis. Não que eu saiba tudo, né? Mas assim, a gente sabe e estuda isso, então é importante para vocês prestarem alguma atenção nisso. Eu não dou aula para as turmas da noite aqui presenciais, mas eu dou aula para a turma EAD. E quando a gente faz as questões do Enem, vocês viram até eu não corrigi da turma EAD da última semana, acho que foi a Júlia que me cobrou, na próxima semana a gente começa e corrige. Vocês viram que tem uma palavra no Enem que aparece bastante, que é constituinte ou constitutivo. Isso constitui a linguagem. A palavra constituir aparece. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que isso aparece bastante na prova do Enem. Naquelas questões que o Francisco mandou para vocês, que foi eu que fiz, de variação linguística, tinha essas palavras também. Eu posso mandar para vocês também as questões que eu faço. Acho que o Francisco tem menos tempo para fazer questão, né?
Então eu vou mandar para vocês as questões sobre tipos textuais e funções de texto, que ele já passou para vocês também, né? Já deu aula de tipos de texto, sim, né? Tipo dissertativo, narrativo, sim, né? É porque essa é uma parte importante para eu continuar essa aula. Então, era uma combinação nossa de que isso seria dado em todas as turmas, para vocês saberem, por exemplo, a diferença entre o tipo dissertativo e narrativo, ou descritivo. Então, a palavra Constituição, se eu digo assim, o que é uma Constituição? Eu posso dizer assim, acreditar na educação é constituinte do Zé, constitui o Zé. Acreditar na educação como processo emancipatório é constitutivo do Zé. O que significa esse constitutivo? Que constitui? Qual outra palavra a gente poderia colocar como lugar de constituir? Oi? Como? Não seria bem imanente. Imanente é uma. Oi? Faz parte, mas o essencial, fundamental. Oi? Oposição? Não, acho que não é bem oposição. Mas quando é constitutivo é que faz parte, que está introjetado, que é inerente. Inerente seria melhor, que é como as bases, aquilo que é essencial, fundamental. Então a palavra Constituição é aquilo que é fundamental. A Constituição de um povo, Constituição, o texto escrito, é aquilo que é fundamental. Vocês viram que quando as pessoas tentaram o golpe de Estado, foi um dos símbolos mais importantes, na minha opinião, foi quando as pessoas pegaram a réplica da Constituinte de 88 e levaram para casa. Aquilo não era o original, mas é muito simbólico aquilo. Não é só um ato fazer isso. É um ato contra a própria nação brasileira. Tu tá brincando com símbolos muito importantes para a nação. Então vamos tentar resgatar um pouco por que eu estou dizendo que isso é um símbolo muito importante. Primeiro vamos ver um pouco das histórias das nossas constituições. Eu vou mais falar, tá? Não vou escrever quase nessa parte. Qual é a primeira constituição que a gente tem no Brasil? Alguém sabe qual foi a primeira constituição que a gente teve? 1824 foi uma constituição outorgada, imposta pelo Dom Pedro. O que significa isso? Teve uma Assembleia Constituinte que estabeleceu uma Constituição. A Constituição ela limitava um pouco os poderes do rei, como era bem característica daquele período do pós-Revolução Francesa, do Iluminismo. Era uma limitação, dividia o Estado em três poderes: executivo, quem faz, legislativo, quem faz a lei, executivo, quem executa as coisas, e judiciário, quem fiscaliza as coisas. O modelo de separação de poderes, esse tripartite, é o modelo do Montesquieu, lá no Iluminismo, que falou que para não existir poder absoluto, tem que haver separação entre os poderes. É chamado freios e contrafreios, que é um poder controla o outro. Então, quando o executivo está muito forte, vem o legislativo e diz, vamos criar essa lei que tu não pode fazer isso. Quando o legislativo acha que está muita coisa, vem o judiciário e diz, não, tu não pode fazer isso. É os poderes que têm que viver em harmonia e eles estão ali para limitar o poder do outro. Essa é a função para não haver autoritarismos e monopólio do poder. Então, isso que acontece no Estado democrático foi pensado pelo Montesquieu. Só que aconteceu, o Dom Pedro chegou e falou assim, não vai dar, porque eu vou estar limitado nos meus poderes. Sim, esse era o objetivo. Aí ele deu um golpe, acabou com a Assembleia Constituinte e outorgou. Outorgar significa assinar. Ele mesmo fez a Constituição. E nessa Constituição do Dom Pedro, ele criou um quarto poder. Um quarto poder além do judiciário, executivo e legislativo, que foi o poder moderador, que era mais ou menos para dar o poder do imperial, que era o poder do... O que é o poder moderador? Dizia o seguinte, executivo, tu fez isso, que era o próprio imperador, né? Vamos pegar o judiciário. Você achou que isso aqui está errado, mas eu não acho. Legislativo, criou essa lei aqui, mas eu não concordo. Então, na prática, era um poder que mantinha todo o poder na mão do imperador. Então, o poder moderador era um poder que foi uma constituição autoritária que não limitou, que continuou o poder na mão do imperador. Por isso que essa Constituição não é democrática, não foi construída de forma democrática. Inclusive, o golpe de Estado baniu pessoas do país, os irmãos Andradas, que até Rua dos Andradas, né? Os irmãos Andradas foram
um foi condenado à morte, depois foi mudada a pena, e foi bem violenta mesmo a intervenção do imperador. Eu posso trazer as manchetes de jornal, eu estudei bastante isso, eu gosto muito dessa parte, como é que foi feito o golpe de Estado. E tem uma série de documentários chamado Inconveniências Históricas que mostra isso, como isso manteve as elites no poder, como isso foi importante. E essa foi a primeira Constituição. Depois disso, a gente tem um lastro muito grande sem uma nova Constituição. A próxima Constituição que a gente tem no país foi em... Alguém sabe? Já acaba o Império Brasileiro e já vai para a República. A República Brasileira foi proclamada em 1889. Em 1891, feita a primeira Constituição republicana, 2 anos depois da proclamação da República. Essa Constituição vai ser chamada de Constituição da Mandioca. Já ouviram essa expressão? Nunca ouviram a Constituição da Mandioca? Porque ela tinha uma característica que é chamada voto censitário, que era o voto pelo censo, que colocava como característica, por exemplo, a renda para votar. Tinha uma renda mínima para votar. Já ouviram falar disso? Isso volta e meia cai. Constituição da Mandioca. O voto censitário. Então não podiam votar analfabetos, pessoas menores de 21 anos, não tinham direitos políticos os negros recém-alforriados. Várias pessoas estavam alijados dos direitos da nação. E essa Constituição, ela imperou no começo da República, e foi uma Constituição de uma característica extremamente positivista, elitista, e ela perdurou em toda a República Velha, até o Vargas assumir o poder, que assumiu em 30. Em 1934, ele faz uma outra Constituição, a terceira Constituição da República, 1934. Estou falando rápido, né? Mas é só para contextualizar a importância de uma Constituição. O meu foco, os professores de história que vão trabalhar isso mais com vocês. Não com esses detalhes, né? Porque não é bem a área deles. Eles falam mais sobre os processos históricos e não sobre isso. Era voto censitário, que tinha a ver com o censo que levava, e no censo se levava em consideração a renda das pessoas. Era a partir do censo que se autorizava ou não o voto. Em 1934 tem a primeira Constituição, a Constituição do Estado do Vargas, ele assume o poder em 30, dá um golpe, né, na República Velha. Em 34 ele faz uma Constituição extremamente progressista, com vários direitos sociais. Por exemplo, é nessa Constituição que pela primeira vez aparece o direito ao voto das mulheres. Existiu uma lei em 1932 que previu o direito ao voto das mulheres, mas só virou um título constitucional na Constituição de 1934. É a primeira vez, as mulheres não têm nem 100 anos de direito ao voto no Brasil, isso é importante. Não existe 90 anos de direito ao voto das mulheres. Teve alguns lugares que as mulheres votaram em 32 ainda, mas depois que foi feita a Constituição, não foi exercido o direito ao voto, porque essa Constituição, na prática, não foi colocada, não entrou em vigor. Ela foi sendo adaptada, e em 1937 o Vargas faz uma outra coisa, que é um golpe de Estado. Ele dá o golpe de Estado, que já era um golpe de Estado de 30, né? E em 37 ele dá um golpe e forma o Estado Novo, que era uma fase de 37 a 45 de fascista e autoritária, de perseguição aos movimentos sociais, perseguição aos sindicatos, de alinhamento com a doutrina nazista e fascista. Depois ele desalinha no final, porque viu que eles iriam perder a guerra. Mas ele faz em 37 uma Constituição que vai ser chamada de polaca. Nunca ouviram falar dessas coisas que eu estou dizendo aí? A polaca, já ouviram falar na polaca? Por que a polaca? Porque é uma Constituição de inspiração polonesa e italiana. O que acontece na Itália em 1937? Quem está no poder? Mussolini. Fascismo puro. E a inspiração da nossa Constituição de 37 é extremamente autoritária. Um dia eu posso mostrar alguns fragmentos de cada uma dessas constituições para a gente entender como é que se construiu a história do Brasil a partir das constituições. E essa Constituição, ela impera até 1945. 8 anos essa Constituição entrou em vigor. Ela limitou vários, foi nesse período, por exemplo, sabe aquele episódio clássico da nossa história, que a Olga Benário foi deportada para a Alemanha, ela era casada com o Luiz Carlos Prestes, foi deportada grávida,
O filho não, mas ela morreu no campo de concentração lá. E ela era casada com um líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes. Quem nunca conhece essa história, tem um filme chamado, acho que é Olga o nome do filme. E tem um livro do Fernando Moraes que fala, que o nome também é Olga, que fala sobre essa história desse período da Era Vargas. Só que daí o Vargas sai do poder em 1945. Acabou o poder do Vargas, por quê? Porque tem uma nova... O que acontece em 45 no mundo? Acaba a Segunda Guerra Mundial. O fascismo e o nazismo perderam. E movimentos como o do Vargas também perderam força. E o Vargas começa a se alinhar com as políticas de direita. O Vargas de progressistas. O Vargas sai do poder e assume um presidente eleito, o Dutra. E em 1946 tem uma outra Constituição. Essa Constituição já de um caráter mais democrático. Essa é, na verdade, isso é discussão para vários teóricos, mas os teóricos que eu acredito também pensam isso, que é a primeira Constituição democrática que a gente tem. 1946, essa Constituição. A de 34 tinha uma cara de democrático, mas o governo foi imposto, não foi votado. O governo Vargas e nem a Assembleia. Então, a primeira Constituição verdadeiramente democrática foi a de 46. A Constituição de 1891 também não foi democrática. Ela foi feita por um cara, basicamente toda alinhada por um cara, que é o nome de rua aqui em Porto Alegre, que vocês vão lá comprar na Severo Roth. Qual é o nome daquela rua que tem ali no centro de Porto Alegre? Oi? Alberto Bins. Esse é o cara que fez, que engendrou toda a Constituição de 1891, que era um cara positivista, extremamente elitista. Não foi democrática. A primeira que a gente considera democrática é de... Eu considero, isso vai ser uma discussão bem forte, os caras que eu acredito também consideram isso, e é o que mais... o pensamento majoritário diz que essa é a primeira Constituição democrática que a gente tem, 1946. Essa Constituição perdura nesse período entre Estado Novo e o que acontece em 1964, que é o golpe militar, ela se manteve. Na verdade, ela se manteve oficialmente até a próxima Constituição, que foi 1967. E aí tem a penúltima Constituição da nossa história. Quantas a gente teve até agora? 1834, 1891, 1934, 1937, 1900... Tá, vou botar das datas das constituições, né? Então a gente viu que a gente tem uma em 1834, 1832, 1891, depois a gente tem um 1934, 1937, 1946 e depois 1967, que é a nossa última, antes dessa atual, última Constituição, ok? Ela foi colocada em prática em 1824, mas ela começou em 1834, mas ela começou em 1832. Ela seria promulgada em 1832, mas ela foi outorgada em 1834, que é a Constituição que botou o poder moderador. Que, inclusive, vocês viram as tentativas de golpe no nosso país? Teve um que dizia assim, Forças Armadas é o poder moderador. Não viram essas frases? Nunca viram isso? Estado de sítio até existe na nossa Constituição, tá? Nessa Constituição. Mas poder moderador é só na Constituição de 1834, só Dom Pedro, só o imperador para ter isso. Não existe, as Forças Armadas não é um poder moderador. As Forças Armadas é um órgão da República. Elas estão submetidas ao presidente da República. Elas não são um quarto poder que diz se o executivo, o legislativo e o judiciário. Para as Forças Armadas fazerem isso só com um golpe militar. Vias democráticas não existe possibilidade, é só um golpe militar. Dentro das regras da nossa Constituição, é um golpe, simplesmente assim, não existe meio termo. O que eles estavam querendo, na verdade, estavam fazendo apologia a um golpe militar, que é um crime inafiançável no nosso país. Mas, assim, essa Constituição de 1967, ela trouxe alguns direitos sociais, mas ela, obviamente, que ela limitou os direitos políticos e os direitos civis. Então, o direito civil, por exemplo, é o direito de não ser torturado, de não morrer por, não ser preso por pensar diferente em si, desde que tu não cometa um crime. E isso aconteceu com o próprio Estado fez isso. Então,
essa foi toda a conjuntura, essa é a história das nossas constituições até chegar em 1985, que acaba a ditadura militar no Brasil, e nós construímos uma coisa chamada Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Em quase todos os países do mundo, os membros da Assembleia Nacional Constituinte é assim, ó. Quando que acontece constituições num povo? Quando há rupturas, pessoal. Não existe constituição nova sem ruptura. Tu tem uma ruptura. Por que o Dom Pedro fez a Constituição? Porque tinha uma ideia de nação, de Brasil. 1822, vem várias coisas e tem a independência do Brasil, né? Então, 1824, até 1830, começa a pensar uma nova cara do Brasil, de brasilidade. Então, tem uma ruptura com Portugal. A Constituição de 1891 é uma ruptura, porque acaba o período imperial e começa a República. Ok? Estão vendo as rupturas? 1934, o que a gente tem? Uma ruptura com a República Velha. O Vargas assume o poder. 1937, tem uma ruptura, porque o Vargas dá um golpe. Diz que tem uma ameaça comunista no Brasil e dá um golpe. Coisas que ele mesmo inventou. Ele dá um golpe militar e faz uma ruptura. Então tem a ruptura do Estado Novo. 1946 tem uma outra ruptura, que é a ruptura do autoritarismo com o período democrático. Então tem uma outra ruptura. A Constituição de 67 rompe-se a democracia e passa a ter um regime ditatorial. Constituição é sempre um período de ruptura com alguma coisa. E qual é a nossa ruptura em 1988? Com a ditadura. A gente agora quer falar, quer dizer o que a gente pensa sobre o mundo. E as pessoas querem ser ouvidas. Então, essa Assembleia Constituinte foi uma das mais completas que existiu na história das constituições humanas. Foi muito completa. Entretanto, nas constituições muito democráticas, as pessoas que fazem parte da Assembleia Constituinte não podem se candidatar para nenhum cargo público, nem ser servidor público concursado. Por quê? Porque são pessoas que estão pensando sem interesses terceiros. Estão pensando só no bem da nação. Então é assim que acontece, mas no Brasil, obviamente, que não aconteceu assim, né? Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso foi um deputado constituinte, o Lula foi um deputado constituinte. Os dois foram presidentes da República. Vários deputados, senadores foram deputados constituintes e estão até hoje no poder. Sarney foi deputado constituinte, foi presidente da República. Então, não existe essa ruptura. O Paulo Paim, por exemplo, foi um deputado constituinte e é senador até hoje. E não houve essa ruptura. Então, algumas pessoas usaram a Constituição também em causa própria. Isso aconteceu bastante também. Mas todas as vozes foram ouvidas. Então, é uma Constituição extremamente democrática. Tem questões para indígena, para direitos das mulheres. Tem um documentário muito importante sobre a Constituição, esqueci o nome dele, mas você pode ver um dia, ele é bem curto, e bem interessante como é que foram os bastidores dessa Constituição, e como os movimentos sociais se organizaram para reivindicar direitos para essa Constituição. Mas essa Constituição também tem um nome, assim como a outra é chamada de mandioca, a outra é a polaca, essa Constituição também tem um nome, a nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã. O nome da nossa Constituição é Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela prega aqueles direitos do Marshall que o José Maria de Carvalho dizem. Direitos civis, políticos e sociais. E é dessa Constituição, fruto de um país que sai da democracia, sai da ditadura e começa a ter a democracia. Esqueci de falar isso com o pessoal da tarde, mas não que eu seja muito fã de novela, mas eu gosto de fazer as comparações com essas novelas que eles fazem uma versão. Eu acho muito interessante, porque é uma forma muito clara de ver o Brasil sobre momentos históricos diferentes. E essa novela que está na Globo, agora Vale Tudo, ela foi feita em 1988, o ano da Constituição. Exatamente o ano da Constituição. E nessa novela tem algumas coisas, olhando a versão antiga, que eu não tenho muito saco, assim, né? Eu leio os 20 episódios e aí já começa a ficar muito demorado demais, mas os fatos históricos, até separei algumas coisas para comparar como que resolve aquela cena em 1888, como é que resolve em 2025. É muito louco como a sociedade muda a percepção sobre as coisas. Como o trabalho infantil, por exemplo. Tem uma cena lá em que a mulher, a Raquel, que era
Não importa quem era. A Regina Duarte, né? A Regina Duarte fez a primeira versão e a Regina Duarte contrata uma gurizada, umas crianças, para vender os salgados dela na praia. E ela dava como pagamento salgado, porque na escola não tinha merenda, ela dava merenda. Esse era o pagamento. Tem um monte de crime hoje, se a gente for pensar hoje. Por quê? Porque em 1990 se cria o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é anterior ao ECA. Isso é anterior à Constituição, dizendo que é direito da sociedade assegurar o direito da criança e do adolescente. Nem poderia, naquelas idades, pessoas extremamente naturalizado aquelas situações. Então, tem várias questões, várias formas de perceber a sociedade que são super importantes. E o próprio autor disse que ao longo da novela de 88, eles foram mudando porque começaram a ter mais liberdade e a reivindicação de algumas pautas começaram a aparecer na própria novela. Então, isso é bem importante, assim, só fazendo esse parênteses. E essa nossa Constituição, ela foi muito discutida. E ontem eu falei com a turma, devolve meu mouse. Ontem eu falei com a turma EAD, nós estávamos falando sobre formação de palavras, não era isso, pessoas? E aí nós falamos sobre ambulância. Falamos ambulância. O que é ambulância, sonâmbulo e preâmbulo têm em comum? Nós vimos que âmbulos significa andar, significa movimento. Então, ambulância é alguma coisa que traz movimento. Sonâmbulo é quem anda, caminha, dormindo, não é isso? E a ambulância também, a função da ambulância é movimentar, levar uma pessoa de um lugar ao outro, que está precisando de ajuda. E o pré-âmbulo, antes, né? Antes de caminhar. Um preâmbulo é nada mais do que isso. Antes de mais nada, como se dissesse assim, antes de mais nada, isso. E o preâmbulo da Constituição, que a gente leu ontem na aula, eu vou ler de novo aqui com o pessoal, o preâmbulo da Constituição, ele não foi escrito assim, vamos aqui sentar nós três e escrever o preâmbulo da Constituição. Não, gente, para escrever o preâmbulo da Constituição foi um processo de mais de 2 anos para chegar às palavras certas. Cada palavra na Constituição é extremamente importante. E uma palavra pode ser uma tese absurda no direito. Cada palavra importa na Constituição, nada está ali por acaso. Então, o preâmbulo da nossa Constituição diz isso. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, saímos da ditadura, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, direitos civis, e a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, os direitos sociais, e comprometida na ordem interna e internacional com solução pacífica das controvérsias. Anote essa palavra, solução pacífica das controvérsias. Promulgamos e não outorgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Cada palavra aqui importa. Para colocar sob a proteção de Deus, quase se mataram. Porque é uma questão bem complicada, porque, proteção de Deus, e quem não acredita em Deus, ou quem professa outra religião, posso colocar, se eu botasse aqui uma outra denominação que uma outra crença chama Deus, poderia ou tem que ser esse Deus? Então tem várias questões que não é tão simples, não significa que uma Constituição, nós concordamos com tudo. Não, ela tem oposições ferrenhas. As pessoas, e às vezes eles dizem, a Constituição foi o que deu para fazer, porque teve muita pressão política daqui e dali, então é isso que é o preâmbulo. Estabeleceu, antes de vocês olharem a Constituição, antes de ir para o artigo 1º, leiam o nosso pré-âmbulo, antes de caminhar. Legal, né? Dúvidas até aqui? O colega perguntou quando que a CLT foi colocada em qual Constituição. Primeira coisa, vamos diferenciar uma coisa, assim. A Constituição não é o lugar onde tem todas as leis. A Constituição é um lugar em que te dá linhas gerais sobre todas as coisas da sociedade. Então, a Constituição não vai estabelecer o que é ou o que não é crime, por exemplo. Vai ter um código específico, que é o Código Penal.
A Constituição não vai dizer o que são os direitos civis. Vai ter um código específico, que é o Código Civil. A Constituição não vai dizer também quais são os direitos trabalhistas. Nós não temos um código trabalhista, mas nós temos uma consolidação das leis trabalhistas. Por que o Vargas fez isso? Porque o que é consolidar? Tu tem várias leis trabalhistas construídas aqui e ali, ele juntou todas as leis que interessavam e fez um compilado. Consolidou várias leis que existiam. Então, isso não foi no texto da Constituição. A Constituição diz assim, é um direito social o trabalho. Bom, como é que a gente faz para confirmar o trabalho na sociedade? Criando uma CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. É um direito social, é um direito fundamental à liberdade. Como é que eu mantenho a liberdade na sociedade? Com um Código Civil. Então não é que a Constituição vai dizer tudo, ela vai dizer o que é importante para a sociedade e depois tem leis específicas para cada uma das coisas. Exceto para aquilo que não interessa, né? Por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas está previsto na Constituição, mas até hoje não foi colocado em prática. Eu precisaria de uma lei para definir o que é grande fortuna, não é ter o Celta 97. Grandes fortunas, o que é grandes fortunas? Acima de 100 milhões. Bom, então tem um recorte. Aí tu faz o imposto. Tu não faz essa lei porque não interessa aos poderosos. O que eu quero que a primeira das coisas que vocês anotem? Devolve meu mouse. Ah, tá aqui. Ó, a primeira coisa que eu acho que vocês podem anotar, que pode ir para o texto de vocês, é os princípios fundamentais. O que é uma coisa fundamental? O que é algo fundamental? Que não pode faltar, que eu não vivo sem. Ai, você é fundamental na minha vida. Só se tu casou com oxigênio, né? Mas não seria, né? O que é fundamental? Fundamental é algo que não pode faltar, né? É os fundamentos. Mas não pense em fundamental nesse sentido. Pense em fundamental como a fundação, como os fundamentos. Alicerce de uma casa. Tu não constrói telhado sem ter fundamentos, sem ter uma fundação boa. Então, fundamental é o ponto de partida da Constituição. E desses, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do município e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento. Então, quando o gaúcho querer separar do Brasil, tem que dizer para esses ananá que não tem como, tá? A união indissolúvel. Para separar o estado, o Rio Grande do Sul, de um outro estado, por exemplo, do Brasil, só se fosse com uma guerra. Por vias democráticas é impossível. Não tem como. É só não tem o que fazer as pessoas, né? Ou numa outra Constituição. Acaba essa Constituição, faz uma nova dizendo que pode dissolver, mas não tem como. Tem dois, o inciso. Quando tem esse númerozinho do lado, é inciso, tá? O inciso. Cadê meu mouse? Tá meio esgualepado. Mas não tá aparecendo aqui pra mim. E aí? Eu acho que não tomando o receptor. Esse negocinho aqui ó, não tá dando bom. Então fecha pra mim isso aí, Sam. Acho que eu consigo aqui com a. Tá. Eu vou arrastando eu mesmo aqui pra ver se com a caneta. Só que é lá embaixo o negócio, tá? Ó, o que é importante pra gente aqui dessa parte? Soberania não é tão importante. Não é que a soberania não é importante. Mas quando a gente fala assim em fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Esses dois aqui, o 2 e o 3, vocês podem usar muito na redação de vocês. Porque o que é cidadania? É ter direitos civis, políticos e sociais. A gente já viu isso. Cidadania. Então, dificilmente, quando tem um problema que o Enem coloca, não vai ferir a cidadania. Pô, invisibilidade de trabalho de cuidar da mulher. Óbvio que fere a cidadania. Ou os direitos civis, ou os direitos políticos ou sociais. Ah, mas eu não sei o que é direitos sociais. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? É dizer que o ser humano ele é digno, anotem isso da dignidade, esses dois, tá?
A Constituição Federal estabelece como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana. É um bom início de redação. Eu vou mostrar depois para vocês na prática. O que é dignidade da pessoa humana? O que vale mais? Os animais ou a gente? Aí vários vão dizer, Zé, eu não concordo. Eu não concordo, eu acho que os animais valem mais. Mas pensa o seguinte, eu gosto mais de animal do que gente. As pessoas falam isso, né? Se eu digo assim, por exemplo, tem agora uns estudos que estão colocando órgãos humanos em porcos. Vocês viram isso? Para transplante e tal. Isso nada mais é do que a prova de que o ser humano vale mais que os animais. Porque esse porco vai acontecer o que depois que sair o órgão? Vai morrer. Então a gente está dizendo que os seres humanos valem mais que os animais. Tu pode discordar disso eticamente, moralmente. Tu acha que não, então âmago tu acha que não. Mas se tu tiver numa sacada de um prédio e tiver um cachorrinho caindo e uma pessoa, tu é obrigado a salvar a pessoa. Senão tu vai cometer um crime de omissão de socorro. Ou talvez até de tentativa de homicídio ou de homicídio, dependendo do caso. Não é uma, não há uma gradação nisso. Eu sei que pra gente às vezes é complicado. Então, o ser humano, ele tem alguns direitos pela própria natureza, só por ser humano. A gente tem que respeitar a dignidade do ser humano. Isso para nós é muito complicado. Quando a gente pensa num cara lá que matou um monte de gente, o cara que estuprou 3 crianças, é muito complicado para a gente pensar que o ser humano em si tem um direito que é dele mesmo por ele ser humano, mas todas as pessoas têm a dignidade da pessoa humana. E eu concordo, eu acho que as pessoas têm uma dignidade em si. Porque a dignidade, tu não tratar dignamente mesmo a pessoa que tu mais odeia no mundo, tu tá construindo uma sociedade que faz esse tipo de relativização. Que um dia vai ser com uma outra pessoa que não deveria ser assim. A gente começa a construir estados fascistas. Dignidade da pessoa humana é dignidade só por ser humano, a gente tem que respeitar. Tem que ter regras básicas. O respeito à vida humana, ele não é relativizado. Por exemplo, eu não posso assim, se eu vou te dar, eu vou cortar meu braço. Eu posso cortar meu braço, tirar meu braço fora? Posso, mas assim, eu posso fazer uma aposta e sei lá, o cara assim fez um negócio. Se tu não, se isso não acontecer, tu vai tirar o teu dedo. É possível uma cláusula assim? Eu posso, porque tu fere a dignidade humana, tu fere princípios mínimos. Tu pode cobrar de outras formas, com dinheiro, com outras formas. Tu não pode dizer para a pessoa, ó, se tu não, tu vai ter que correr pelado na rua ou tu vai ter que tu vai ter que ficar exposto. Assim. Não pode, pessoal, porque fere a dignidade humana. Teve uma ação muito comum, foi muito debatida na França, depois teve um caso bem parecido no Brasil, que era uma pessoa com nanismo, que ela fazia muito sucesso fazendo aqueles episódios de jogar o canhão, sabe? O cara se arremessava e ele era muito famoso, ficou muito famoso na França. E aí entrou a sociedade, não sei quem exatamente entrou, falou assim, não, essa pessoa não pode fazer isso porque ela está pegando todas as pessoas que têm nanismo e está humilhando. Entraram com uma ação. E a pessoa, esse cara falou assim, não, eu tenho direito de trabalhar, não importa como eu faço, é meu direito de trabalhar. Eu faço o que eu quiser, é meu corpo, é minha vida. E a justiça proibiu que ele trabalhasse. Por quê? Porque ele está ferindo, e de fato eu concordo, a dignidade de outras pessoas que não estão. As outras pessoas sendo ridicularizadas porque ele se submete a ser ridicularizado por ter uma estatura baixa. Isso é muito mais complexo do que. Então o trabalho ele tem que ser digno, existe uma dignidade inerente ao ser humano. Então, então, assim, dignidade da pessoa humana e cidadania, vocês podem colocar em todos os tipos de argumentação do Enem. Pode ter certeza que são. Depois eu vou colocar uns conceitos. Qualquer um que é advogado usa dignidade. Quando a pessoa é advogado e escreve dignidade da pessoa humana como argumentação na peça, na tese dele, é porque o cara está enrolando. Dignidade da pessoa humana ninguém mais quer saber no direito, né? Todo mundo já sabe que tem dignidade da pessoa humana, ficar enrolando é o repertório coringa. Por exemplo, vamos só falar mais de um caso de dignidade da pessoa humana. Vocês viram que há pouco tempo teve um caso da tal da castração química, né?
estuprador, ou pedófilos, né? Castração química. Será que não fere a dignidade da pessoa humana a castração química? Vocês vão pensar assim, não, eu não tô nem aí pra pessoa. Arrancar o pênis do estuprador. Fere ou não fere a dignidade da pessoa humana? Tu pode achar que deveria acontecer, tu pode achar isso, mas fere. Então, como é que a castração química foi aprovada? Porque não existe castração química, é uma bobagem absurda. O que que acontece? É um tratamento médico que já existe há muitas décadas no Brasil e no mundo inteiro, só que agora ele está regulamentado e o apenado, o condenado, o pedófilo ou estuprador, ele pode submeter aquele tratamento e ele tem vantagens na pena. Antes tu não podia dar essas vantagens para o apenado. Mas não existe castração química, pessoal, é só uma medicação. A pessoa não vai perder nada, ela vai perder a libido. Como existem remédios para aumentar a libido, como o Viagra, tu vai dizer que é uma a reversão química da impotência. Existe remédios para todas as formas, existe remédio para depressão, existe remédio para ansiedade, é só um remédio, a partir do momento que ele parar de tomar o remédio, ele vai ter os mesmos sintomas. Mas não existe castração química, não existe, ninguém está castrado quimicamente, ele só vai submeter a uma medicação regulamentada pela Anvisa, autorizada, uma medicação que tem efeitos comprovados, não tem nada de, só que a gente adora o sensacionalismo, a castração química, não é nada, é só medicação que a pessoa não é obrigada a utilizar. Mas se ela utilizar, ela tem benefícios na pena, por exemplo, ela pode mudar de regime mais rápido, ela pode ter, informa, o juiz tem liberdade para decidir essas formas, mas ela pode ou não. Porque parece que a gente, agora eu estou me vingando dessa pessoa, estou castrando a pessoa. Não. Se fosse uma castração, tinha que ser física. Que isso nunca seria possível numa sociedade como a brasileira, numa constituição como a nossa. E nem um país do mundo. Isso é uma barbárie que não existe nenhuma sociedade do mundo. Porque não tem nada a ver a pedofilia com a capacidade ou não de ter ereção. A libido não tem nada a ver com isso. É comprovado profundamente. Só que os caras que jogam para a extrema-direita, principalmente, adoram usar isso como palanque. Aprovamos a castração química. Não aprovaram nada que já não existe, e eu acho que é um progresso, sim, eu acho que é um progresso ter o tratamento químico, só que a palavra castração dá mais ibope, né? Mas não tem castração química. Não seria possível isso numa sociedade como a brasileira, ok? Vocês viram que em várias mídias, vários lugares, a Globo colocando castração química, vários lugares colocando é puxado, não sei se as pessoas são mal intencionadas ou elas. É exatamente, como o colega disse, estupro não tem a ver com ereção, né? Não tem nada a ver necessariamente com isso. Tem, mas o tratamento químico existe, né? Castração química é só porque a pessoa parece, agora eu tô me vingando. Isso é um problema, gente, porque a gente não pode, a pena não pode ser a tua raiva. Para nós é difícil falar disso, né? Não pode ser a nossa raiva. Ah, mas tu tá dizendo isso porque tu nunca passou pela situação X. Não, não é essa a questão. Não é isso em si, né? Porque, vamos ver o caso agora aquela estudante da USP que foi morta, né? Acho que ela, não sei se ela foi estuprada, mas ela foi morta vindo da faculdade. E depois de uns 4, 5 dias, o PCC foi lá e matou o cara, né? Que fez isso. Entrevistaram, vocês viram essa notícia? Teve há pouco tempo acho que faz uns 10 dias isso. A menina tá vindo da USP e aí ela foi, até mostrou o vídeo do cara levando ela para um canto e depois ela apareceu morta uns 4 dias depois. E aí, depois disso, o PCC foi lá e matou o cara, porque ele não deveria fazer isso. Assim como o PCC foi e matou, deu no Globo Repórter agora dessa semana, eu acho que teve sobre isso. Sobre os justiçamentos dos tribunais do crime, dessas coisas assim. Que a palavra tribunal do crime já é horrível, né? Porque não tem tribunal nenhum ali, é barbárie, né? É outros bandidos fazendo o que eles acham que é certo. E aí, quando entrevistaram a mãe da guria, filha, estudante, pós-graduação da USP, e ela disse, eu me senti com a alma lavada. Ela disse isso. Eu entendo completamente que uma mãe diga isso. Mas o problema é quando a sociedade toda acha que essa é uma solução. Que essa é a solução. Esse é o problema. Porque não pode ser a medida daquela mãe a pena. Imagina, gente, se toda a pena fosse a medida de quem está sofrendo.
Imagina, como é que eu vou relativizar a dor do outro? Como é que eu vou dizer qual é a pena de uma mãe que perde um filho? Mas como é que eu vou dizer qual é a sensação de alguém que teve o carro fechado por alguém que não sabe dirigir? Então, tem pessoas que reagem de uma forma absurda. Não pode ser a pena, não pode ser a minha dor a baliza para dizer o que é a lei ou não. Isso aconteceu no Império Romano. Tu tinha duas pessoas, tinha um juiz, o pretor, ele dizia, não, a pena vai ser essa. Se tu for condenado, pena de morte. Se tu for condenado, vai ter que entregar teus bens para ele. Na hora ele decidiu o que ia se acontecer. E nós não fazemos isso, porque o nosso preâmbulo diz o seguinte, que nós temos soluções pacíficas das controvérsias. Nós escolhemos, ó, gente, quando alguém estuprar, quando alguém matar uma pessoa, o que a gente faz? Bom, depende do crime, de 12 a 20 anos, de 12 a 30 anos. Vamos estabelecer isso, sem pensar no, não é o caso concreto, não é a pessoa. E é assim que a sociedade se resolve pacificamente. Não significa que tu concorde, mas decidiu, decidiu. Não significa que o juiz vai trazer a justiça. Ele vai dar uma resposta. Nem sempre a resposta é que tu pensa, porque não tem como tu medir a dor do outro. Então, isso é importante a gente pensar de uma forma um pouco mais profunda sobre isso. Alguma pergunta? Tá, já te falo. A pergunta do colega é sobre como é que se julga, né? Isso é uma teoria da justiça, tá? Isso é bem profundo, tá? Tinha uns caras lá que diziam, não, que o que está escrito na lei é a lei. Mas o que funciona na gente é a hermenêutica jurídica, que é a capacidade de olhar o texto a partir das realidades. O princípio da isonomia é um princípio que fala sobre isso. Que não, isonomia não é tratar todos conforme a lei, é tratar todos na medida de suas desigualdades. E esse foi o grande argumento para se aprovar as cotas nas universidades públicas. Porque teve uma ação que dizia assim, não, é inconstitucional as cotas. Foi até um aluno aqui, um cara que ficou suplente na administração aqui na URGS em 2008, ele entrou e chegou ao Supremo, com uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é a isonomia, o tratamento igual perante a lei. Você não, estou sendo tratado igual com o outro, por que, que o outro foi? Eu não estou sendo tratado igual. E o que se decidiu, chegou no Supremo, foi que, e é um princípio, que a isonomia não é tratar todo mundo igual, é ver as desigualdades, as medidas das desigualdades. Isso é super importante. E isso sim acontece, mas é um pouco mais profundo que isso. Quando a gente fala de filosofia, eu posso falar um pouco de filosofia do direito. Isonomia, ele tem a ver com essa capacidade de tu olhar as diferenças, analisar as diferenças para julgar. O princípio da isonomia é julgado, por exemplo, assim, ó, imagina duas pessoas cometeram o mesmo crime. Sei lá, bateram, roubaram. Se olha também as objetivas de vida de cada indivíduo. Aquele cara foi criado sem pai, sem mãe, foi jogado, sempre viveu na. Ele tem uma fragilidade maior do que a pessoa que teve todas as oportunidades e não fez. Então, isonomia é exatamente isso. É ver as desigualdades, quais são os contextos, para julgar. Não é assim, cometer o roubo é a mesma pena. Exatamente. Isso é tão importante, por exemplo, que existe excludentes de ilicitude, por exemplo, estado de necessidade. Ou a que furta uma carne no supermercado, nem é crime. É um crime, mas não tem tipo penal, porque o fruto famélico, que é de fome, não é tipificado, porque as pessoas passam fome e elas têm o direito de comer. Entendeu? É bem mais que isso. E a equidade é tentar fazer uma sociedade menos desigual. Ele é um pouco diferente. Quando eu falar de filosofia do direito, eu vou falar de um cara chamado John Rawls, que é um cara que trabalha sobre esse princípio da equidade.
Já estou viajando demais aqui, não precisa aprofundar tanto a aula, tá? Mas as perguntinhas estão me apertando ainda bem, que trouxe de casa, afiado. Tá, mas vamos lá. Gente, vocês usam na redação o que da Constituição? Quem usa aí? Me avisa aí, me ajuda. Que, vocês usam o repertório da Constituição? Quem usa o repertório da Constituição adora usar o artigo 5º, porque tem em todo lugar aí o artigo 5º, que é os direitos fundamentais. O que é o artigo 5º? Ele fala basicamente dos direitos civis, os direitos fundamentais. Um colega de tarde falou assim, senhor, mas tem pena de morte na Constituição? Sim, tem na pena de morte na Constituição, artigo 84, eu acho. Mas, se fosse aplicado, que era só em estado de guerra, né, numa guerra, tu pode aplicar pena de morte. Mas eu acho que a pena de morte não seria aplicada nem nesse estado, porque ele fere os direitos fundamentais. Qual é o direito fundamental mais importante que existe? A vida. Todos os direitos fundamentais nascem da vida. A vida é o direito fundamental mais importante. Por isso que a vida é inalienável. Tu não pode abrir mão da tua vida. Dizer assim, não, tu pode me matar que eu deixo. Não pode fazer isso. Parece bobagem, né? Mas eu posso dar minha casa, eu posso dar meu carro, eu posso dar um. Mas eu não posso abrir mão da minha vida para alguém. Não é possível que o cara diga assim, ó, eu vou. Eu sou um pai, eu vou dar o meu coração para o meu filho ser transplantado. Tu não pode. Por mais que várias pessoas não tenham nenhuma dificuldade de fazer isso. Porque a vida é um bem inalienável. Alienar alguma coisa é quando a gente financia alguma coisa e fica no nome de alguém, né? Aquele é o dono, tu cede para alguém. Tu não pode alienar a vida. A vida é um bem inalienável. É o bem mais importante. Tu não pode abrir mão da vida. Inalienável. Inalienável. Alienável. Lembra? Ah, isso aqui é um alienado. O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa que não presta atenção em nada, né? Que não... Por quê? Porque quando fala que alguém é alienado, está dizendo que o outro está pensando por ele. Vai deixar os outros pensarem por ti. Inalienável quer dizer que não pode, é só teu, não pode ceder para alguém. Alguém vai fazer pergunta? Por quê? Direito à vida, como tu disse, eu conversando, né? Olha só, me arrepiei com a tua pergunta agora. Ele perguntou se não é uma contradição a vida ser um bem inalienável e ao mesmo tempo ter previsão de pena de morte no Brasil em caso de guerra. Se houvesse uma situação em que o Brasil entrasse em guerra com alguém, eu acredito que o direito, a pena de morte não poderia ser aplicado. Porque quando tem dois direitos, tu vai pesar qual é o mais importante. E entrar no Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo que decide as controvérsias da Constituição. Só que o direito à vida é um direito fundamental e a pena de morte não é um direito fundamental. Quer ver um caso que tem colisão de dois direitos fundamentais? Um caso em que a mãe, ou o pai, não me lembro, um queria que o filho tivesse a transfusão de sangue e o outro não queria por princípio religioso. É testemunho de Jeová, eu acho que da transfusão. E aí o filho precisava da transfusão, mas o pai ou a mãe, um queria e o outro não queria. Tu tem dois direitos fundamentais previstos no artigo 5º. O direito à vida e o direito à liberdade religiosa. Como é que tu faz? Como é que tu decide essas duas coisas? Tu vai pensar em qual dos dois é o direito fundamental mais importante, que é o direito à vida. Então, nesse caso, sobrepôs a vontade de quem queria fazer a transfusão de sangue, porque o direito à vida é um bem inalienável. Então, isso é bem importante. Aí sim, mas nessa discussão, nem é um direito fundamental a pena de morte. É que nem sempre a Constituição, tem casos que é só quando precisa aplicar, tem coisas na Constituição que nunca entraram em vigor. Isso é aí que tá, quando teve a Assembleia Constituinte, tu tinha que agradar também os militares, que estavam saindo da ditadura, tinha-se medo ainda de voltar uma ditadura, então tem que fazer jogadas para militares também. Tem todo o lobby de todas as partes. É bem complexo, não é uma coisa simples, as pessoas quase se matavam
na Assembleia Constituinte. Eram coisas ferozes, eram muitas privilégios e vantagens e coisas que estavam saindo e que queriam ser mantidos. Então não é tão simples assim. É um jogo político muito forte. Vamos só falar rapidamente, ó. Todos são iguais perante a lei? Será? Uns mais iguais que os outros, né? É a revolução dos bichos que fala isso, né? Os seres humanos são iguais, os porcos são iguais, mas existem porcos mais iguais que os outros. Uma coisa assim. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. Será? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso é uma questão até moral para a gente, né? Por exemplo, eu sou obrigado a ajudar a minha mãe. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão na lei. Bom, depende. A minha mãe está passando fome? Eu sou obrigado. A minha mãe tem o mínimo existencial, ganhou um salário mínimo? Eu não sou obrigado. Não tem nenhuma sanção penal. Eu sou obrigado. Alguém é obrigado a ajudar o filho que tem 30 anos? Não, não é obrigado. Vai ter alguma sanção penal? Não, mas as pessoas ajudam por questões éticas. Mas de- depende do idoso, né? Se o idoso ele não tem condições, é isso que eu estou perguntando. Se é o idoso que não tem condições, tu é obrigado, né? Se ela for o quê? Pode. Sim, se ela for interditada, uma coisa assim. É. Sim, sim. Mas assim, em situações específicas, se a pessoa tem um mínimo existencial, tu não é obrigado a ajudar. Se a pessoa não tem, tu é obrigado. Mas, então, a lei pode me obrigar em alguns casos, mas às vezes a gente ajuda independente da lei, né? Tem um cara, um teórico, um filósofo do direito, que dizia que o ideal da sociedade é quando a lei e a moral são juntas. Já estou falando de filosofia aqui com vocês, né? Já estou viajando. Lei e moral são juntas, mas nem sempre o que é legal é moral. Por exemplo, não sou obrigado a ajudar a minha mãe, mas moralmente as pessoas pensam, bah, esse cara tem dinheiro, não ajuda a mãe. Não é isso? Então, nem sempre o ideal da sociedade é que as pessoas façam por questões éticas e morais, e não porque eles são obrigados por lei. O certo é que um pai ajude o filho menor, não porque a lei está obrigando ele a pagar a pensão, mas porque ele acha que moralmente ele deve fazer isso. A gente sabe que não é bem assim, né? Vamos entrar em outras searas aí, né? É livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato, o direito de resposta. Isso aqui são os direitos fundamentais da República. Olha como tem bastante. É garantido o direito à propriedade, o direito de propriedade, ter as coisas. Essa garrafa aqui, eu quase a perdi hoje. É uma tristeza quase. Essa garrafa aqui é minha e de mais ninguém. Ui! O que que eu estou querendo dizer com isso? Que esse meu poder de propriedade, ele tem um efeito perante todo o resto das pessoas. É meu e não é dos outros. Parece louco isso que eu estou falando, né? Mas é um efeito perante terceiros, qualquer pessoa. Isso aqui é meu e ninguém tasca. Isso pode ser com uma cadeira. Eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser quebrar aqui na frente. Inclusive, o direito de propriedade é tão louco e a questão da moralidade da lei que eu posso ter uma criança passando fome e eu posso pegar o Mac e botar fora na frente dele. Não tem nenhum crime nisso. Vocês acham essa pessoa um demônio, né? Mas não existe crime nisso. A moralidade e o direito nem sempre são a mesma coisa. Eu tô viajando, confundindo a cabeça de vocês, né? Tô... Mas olha só, eu disse para vocês, é garantido o direito de propriedade. Então, chegou lá o Felipe, trabalhando no PEAC, conseguiu comprar 50 apartamentos, trabalhando no PEAC. 50 apartamentos o cara comprou. Só que daí o Felipe não tem condições de ficar nos 50 apartamentos, porque ele está num dele imenso.
E ele deixa os apartamentos, assim. E daí, vai ter uma aluna do PEAC, que falou assim, preciso morar mais perto do PEAC. Eu vou lá e entro num apartamento do Felipe. O Felipe percebe isso depois de vários anos. Ele fala, larga do meu apartamento. É meu apartamento. Vou chamar a polícia, eu vou te tirar agora. É possível? Não é possível. Mesmo depois de 3 meses, não é tão simples assim. Mesmo depois de 2 dias, não é tão simples assim. O direito de propriedade é um direito constitucional, mas a propriedade tem uma coisa que está bem abaixo dela, chamada função social da propriedade. O que significa a função social da propriedade? Qual é a função social da propriedade rural, das fazendas? Produção. Quando se chegou na Constituição, existia muitos latifúndios no Brasil. Existem ainda, né? Muitos latifúndios. E o que era muito forte? As pessoas produziam pouco para aumentar o preço da alimentação e ganhar mais. Então tinha muitas áreas improdutivas. E se colocou na Constituição, a propriedade tem uma função social. Então a terra na fazenda, a zona rural, tem que produzir alimento, porque o Estado precisa de alimentos. A gente precisa de comida. Então, se a terra não cumpre sua função social, ela pode ser. O que acontece quando o Estado fala, ó, essa terra aqui não cumpriu a função social? Qual é o termo que se usa? Desapropriação. Desapropriou por função social, porque é uma terra improdutiva. Isso acontece bastante. Tem vários movimentos. O MST surgiu da função social da. Aliás, ele é anterior a isso, né? Foi por essas pressões que se colocou os direitos, a função social da propriedade como um direito fundamental. Tem que ter. Tá, mas o que tem a ver com os apartamentos do Felipe? Tudo. Porque qual é a função social da propriedade urbana? Moradia? Moradia é um direito social. Se eu tenho 50. O que acontece, gente? Isso não é por acaso. Imagina o seguinte: eu sou muito rico e eu compro todos os apartamentos daquela região ali. E eu começo a estabelecer qual é o preço dos apartamentos, porque eu posso fazer o que eu quero. Eu posso ter todos. Eu compro, por exemplo, todos os apartamentos à beira-mar de uma praia. A praia vai ser só minha? Em tese, se isso fosse verdade, sim. Mas como tem função social a praia também, que é o lazer, ele é obrigado a deixar uma passagem para as pessoas chegarem no mar. Imagina se a mudança da lei que o Neymar queria comprar praias agora, né? Há pouco tempo, fosse aprovado. Então, a função social da residência é moradia. Então, se tu não exerce a tua função social, que é morar na casa, ou que tu faça uso disso, eu tenho 50 imóveis. Eu tenho que ter uma função social para ele. Qual é a função social? Eu posso alugar? Posso alugar. Alguém está morando ali mesmo, que eu ganho, alguém está morando. Tu tem que ter intenção de fazer alguma coisa. Então não é assim, é meu, eu faço o que eu quero. Depende do que é teu. Porque tu está falando de bens imóveis, a propriedade tem uma função social. E é a partir da função social da propriedade que tem vários movimentos, como o movimento do direito à moradia, o direito à terra, e acontece bastante. Então, isso é uma forma de se combater os monopólios e é uma forma de garantir direitos sociais super importantes para o nosso país. Eu vou fazer um intervalo e depois eu vou falar dos direitos sociais e vamos escrever. Porque eu tinha que amarrar o artigo 1 e o 5º para chegar nesse artigo aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Para chegar nesse artigo aqui, que são os direitos sociais. E esse sim vai ser um repertório super importante para a gente, tá? Bom, o que a gente vai continuar agora? A gente vai falar dos direitos sociais. Deixa eu tomar uma água. Essa é a pergunta. Tá, segura a ansiedade aí, Calabresa. Ai, Calabreso. Ó, os direitos sociais. A gente viu os direitos civis, a gente viu que direitos políticos é uma construção que a gente já tem implícito o que é, mas esses direitos sociais são direitos que vocês podem usar muito, mas muito na redação. Dificilmente vocês não vão usar os direitos sociais na redação de vocês. Assim como os direitos fundamentais, vamos lá, pessoal, já começou a aula. Como os direitos fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, vocês podem utilizar em quase tudo,
Os direitos sociais também é um repertório muito utilizável. Vamos lá. O que o artigo 6º da Constituição diz? Direito social. Artigo 6º da Constituição. Artigo 5º, direitos civis. Artigo 6º, direitos sociais. Tem artigos que falam sobre os direitos políticos. Vou ler com vocês. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Meu celular acabou a bateria, tá, Felipe? Então, se precisar, só. Esses são os direitos sociais que a gente tem na Constituição. Então, assim, tem algumas coisas que são direitos sociais, que a gente já tem meio introjetado. O que significa ser direito social? Qual a diferença de uma sociedade como a brasileira e a americana, por exemplo? Direito social é um direito que deve ser garantido pelo Estado. Será que a saúde é um direito social nos Estados Unidos? Qual é a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos? A nossa república é federativa, é uma federação. Os Estados Unidos não é uma federação, ela é uma confederação. Os Estados Unidos tem 50 estados. Esses 50 estados ele tem autonomia muito maior do que nós. Lembra lá no artigo 1º, que dizia que a união indissociável entre os estados, o governo federal e os municípios, os estados, a união dos estados e município? Nos Estados Unidos, as pessoas migram de estado por questões diversas. Por exemplo, eu sou casado com uma outra pessoa do mesmo sexo que eu, e aí no estado que eu tô, eu não posso casar. Mas no outro estado que eu vou, é permitido o casamento, a união homoafetiva. Então as pessoas se mudam para aquele estado e fazem a união. Eu preciso usar maconha, ou quero usar maconha, naquele estado é permitido. Eu posso fazer isso. No estado X é legalizado o aborto, no estado Y não. Uma coisa que não tem como acontecer na sociedade brasileira, porque a gente é uma federação. Não existe um código penal estadual. Não existe um código de trânsito do Rio Grande do Sul. As leis de trânsito que valem aqui valem em qualquer parte do Brasil. Tanto é que é válido em todo o território nacional. Uma carteira de habilitação nos Estados Unidos não necessariamente vale em todos os estados, porque existem regras de trânsito que podem diferenciar, assim como o Código Civil, o Código Penal. Então, isso é super importante. Essa migração entre os estados americanos é bem forte. Na guerra vocês vão ver que teve uma guerra que dividiu os Estados Unidos entre norte e sul. O sul escravagista, o norte contra a escravidão. Mas hoje os Estados Unidos ele é mais dividido entre leste e oeste. O mais progressista no leste, a costa leste, e o oeste mais conservador, Texas, Arizona. E por isso que as pessoas migram mais. O nosso estado é uma federação. E por ser uma federação, não existe direitos sociais estaduais, direitos sociais municipais, só existe direitos sociais nacional. Então, quando a Constituição fala desses direitos, ele está dizendo que isso todas as pessoas deveriam ter na sociedade brasileira. Qual desses direitos sociais vocês acham que é o mais importante, assim, que é o que mais salta aos olhos da gente, desses direitos? Educação, saúde. A Constituição, o nosso legislador constituinte, já escolheu a ordem de preferência. Vocês podem ver que os textos não estão necessariamente em ordem alfabética. Eles estão em ordem que dá todas as colocações na Constituição não são aleatórias. Ele está dizendo que a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho tem prioridade. Vamos só falar rapidamente do direito social da educação, que é o artigo 205, se eu não estou maluco. Ele pegou uma versão não compilada, né, Felipe? Obrigado. Porque a versão compilada tira esses riscados, tá? Como é que eu vou digitar? Meu sonho é ter um teclado. Que é passado ali do
Eu tinha, fiz gracinha e me perdi. Era mais fácil ter feito. Ó, a assistência social tem um capítulo específico, mas vamos para o direito social da educação. É o 205. Da educação, da cultura e do desporto. Olha só, a novela não poderia aplicar aquilo se ela tivesse depois da Constituição. Diz assim, ó, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Exercício da cidadania é saber reivindicar direitos políticos, civis e sociais. E sua qualificação para o trabalho. Exercer a cidadania significa saber que tem direitos sociais, políticos e civis. O ensino será ministrado com base nos princípios. Vocês que são muito inteligentes, vocês que estão aí no EAD, a educação é obrigatória de que idade até que idade no Brasil? E aí? O pessoal está dizendo alguma coisa aí? Dos 6 aos 18, quem dá mais, quem dá menos? A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade apropriada. A educação é um direito de todos. E ela é um direito especificamente para quem está dos 4 aos 17 anos. Então, significa o quê? Que a pré-escola é opcional ou obrigatória? Obrigatória. Dos 4 até entrar na primeira série, né? Que entra com 6 anos, né? Então, do 4 aos 5, se luta para que seja a creche também, a educação infantil também seja abarcada pelos anos iniciais, porque ela mantém um direito social mais forte, que é o direito, por exemplo, à maternidade. Isso afeta principalmente as mulheres que criam seus filhos sozinhos, né? Isso, e hoje é obrigatório dos 4 aos 17 anos, embora ainda tenha muita dificuldade de conseguir escola para crianças de 4 a 5 anos. Ainda é uma briga muito forte. Tem vários municípios que são obrigados por lei, então eles pagam em instituições privadas porque não oferece a educação adequada. Porto Alegre é um município desse que não tem rede suficiente de atendimento. Vou colocar uma palavra que, se eu estou andando na rua e eu estou ali um foguete nos coros do Felipe, coitado do Felipe, porque eu achei, o Felipe tem 50 apartamentos e não me deu nenhum. Daí eu me mordo com o Felipe e falo assim, pá, isso aí é burguês safado. O que o Felipe pode fazer assim? Ele me deu um soco, eu me senti ofendido na minha honra, fisicamente eu vou pedir uma reparação pelo que ele fez. Na Alvorada a gente não faz isso, né? Não é reparação que a gente faz, né? Não é assim que a gente resolve os negócios. Mas enfim, ele vai lá e vai ter que provar que eu fiz aquilo nele. É um direito público, um direito objetivo. Vai ser o direito se tu provar. Eu não recebi a indenização do meu trabalho. Fui demitido, não recebi indenização. Provando é teu direito. Agora, se eu tenho de 4 a 17 anos, não importa, só por uma pessoa ter de 4 a 17 anos, ela tem o direito de estar na escola, independente se for a pessoa ou não. Isso é chamado de direito público subjetivo, que é o que está no parágrafo 1º aqui. O acesso ao ensino gratuito, obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Estudar na universidade é direito público subjetivo? Qual é o acesso obrigatório e gratuito? Ensino básico é dos 4 aos 17 anos, todos têm direitos. Depois disso, não é obrigatório. Ninguém tem um direito público subjetivo. Tanto é, se fosse um direito público subjetivo, vocês não estariam aqui, né, gente? Todos vocês teriam direito a entrar na universidade. A gente fala assim, é meu direito entrar na universidade. Sim, tu pode, mas não existe nenhuma responsabilidade do Estado se tu não entrar. Agora, se tu tem 16 anos, tu tem que estar na escola. Se fala assim, eu tenho 16 anos e não estão me dando a vaga. Não existe, isso é ilegal, tem que ter vaga. Viram a diferença em direito subjetivo e objetivo?
educação obrigatória é direito público subjetivo. É um direito e uma obrigação do Estado assegurar. Então, isso é importante como repertório também. Ok? Bota o note para mim, por favor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora a gente vai para a parte de fazer. Pode ser. Ah, Felipe. Pô, amanhã a gente tem a nossa palestra aqui, o Salchipão. Venham, quem já se organizou aí para vir. Temos 360 pessoas. Haja rango para todo mundo. Vamos usar 2 churrasqueiras. Vai ter a presença da reitora da URGS também aqui na palestra. Ela vai vir aqui falar com os alunos do PEAC. A professora Márcia e a diretora do Instituto de Física, a professora Sandra, vão estar aqui. Ela vai falar sobre a universidade, sobre a importância de vocês estarem na universidade, sobre as possibilidades que a universidade dá. Você sabe que a reitora é a autoridade máxima da URGS, né? A pessoa que manda em todo mundo aqui. Então, você pensa que é a chefe. Na verdade, a minha chefe é a professora da física, que eu convidei também. Mas tem a professora, as 2 professoras, a reitora vai vir exclusivamente para falar com vocês. A gente está com muita moral e é super importante porque é uma pauta super importante para a universidade. Vocês conhecem a reitora da URGS, né? Menos do Instagram, não? Ela é uma pessoa bem popular, assim, ela é bem... E a gente escolhe a reitora, o reitor da universidade ele é escolhido, então teve uma eleição bem difícil, mas é a pessoa é muito importante para toda a universidade. Então, venham ouvir a reitora. Fala. Só vai entender a diferença entre direito subjetivo e objetivo. E perguntar nessa palestra vai ser direta ou vai ser em house, no caso, parte seria, cara. Au, House. obrigado, tipo, brigar? Dá ali um soco nos cornos do... Não, ela vai ser direta. Também não sei. Por que a minha cor não tá preta? Vai vermelho mesmo. Fala. Eu não entendi a diferença entre direito subjetivo e objetivo. Tá, já ouvi essa pergunta, já vou responder. Fala. Ah, tá. Ah, entendi. Não, não, só vai ser uma palestra das 10 às 11. Pode ser que demore um pouquinho mais, até às 11h20. Aí vocês podem ir para as outras atividades, inclusive foi por isso que a gente pensou. Vai ser só uma atividade, a gente até poderia ter feito 2 sessões, porque é muito aluno mesmo amanhã. Poderia ter, mas a gente não sabia que ia ser tanta procura assim. Mas vai ser das 10 às 11, assim, 11 e pouquinho. E vai ser só essa palestra. E aí depois vocês podem ir nas atividades que tem aqui, ou podem ir antes para nas atividades que tem nos outros campos aí, onde vocês quiserem fazer, e depois vem para cá. Quem não puder participar, pode vir depois para o Salchipão, né? É isso aí. Direito subjetivo é um direito que as pessoas têm só por existirem. Qualquer pessoa tem direito, não precisa provar nada. Se eu tenho 6 anos de idade e não estou na escola, está sendo ferido um direito necessariamente. Não precisa ter um nome, não precisa ser Maria, João. Uma criança com 6 anos de idade deve estar na escola. Mas uma pessoa que diz que alguém quebrou o carro dela, ela tem que provar isso. Não é um direito subjetivo. É um direito que tem que ser objetivamente provado. Tem que provar. É nesse sentido. Fala. Tu fez a tua inscrição? Então é aquilo ali. Tu deve ter dito só a rango, né? Sim, não, tu pode escolher só comer, né? Eu sei que a gente não é agradável, pode vir só para comer. Mas pode ser só chipão, porque eu sei que vocês querem ir para outros lugares. Sim, eu sei, por isso que a gente falou, se vocês querem, se vai estar por aqui, pode ser a palestra só chipão, pode ser só chipão, pode ser só a palestra. Não precisa ser às 8 tu pode ir para o campus, a nossa atividade vai começar às 10. Se vocês quiserem ir em outros lugares, podem ir. Aqui a palestra começa às 10.
A gente vai estar às 8 porque a gente tem que organizar as coisas, mas senão você pode vir às 8 para ficar dando uma banda pelo Campos do Vale aí e conhecendo as coisas que são bem legais. Tá? Vamos lá, vamos continuar? Então, quais são os direitos? Os direitos. Não vai, cara. Fica aí, rapaz. Vai perder o macete que vai mudar a tua vida. Ó, eu não sei os direitos sociais, mas tem esse método mnemônico, que é um método de memorização. Temos LPs de Maísa. Não sabe o que é LP nem o que é Maísa, não importa, né? LP era um long play, um disco antigo bem legal. Eu acho muito legal os LPs. Ninguém te perguntou nada, né? Mas eu acho. E a Maísa tem uma cantora que chamou Maísa, tem a outra aí que era do Silvio Santos, que é a atriz aí da Globo. Temos LPs de Maísa para transporte. Falei o primeiro direito social, transporte. Vamos começar aqui? O primeiro T, qual que a gente pode colocar? Direitos sociais. Trabalho. Vou até mudar a cor da caneta. O segundo, educação. Ah, não te convenci mesmo, né? Que desgraça. Educação. Ai, o meu Não, moradia. Não viaja. S. L. Lazer. Você sabia que lazer é um direito social? Até parece que a gente tem, né, esse direito tão forte assim, né? PS. Previdência social. Você tem que saber a diferença de previdência social. Vou escrever aqui. Qual é o M, o outro M aqui? Temos LPs, D, o D é só para juntar, né? O que é o próximo M? Maternidade. Se liguem, pessoal. Maternidade é um direito social. Qual outro direito social? Depois com A. Tá, mas vamos um outro antes, assistência desamparados. Alimentação. Fica mais fácil, eu acho, botar alimentação aqui. O I. Infância. Infância é um direito social. S. Outra saúde. Não, outra. Segurança. E agora, assistência. Pode ser aos desamparados ou assistência social, tá? Que é o que a gente conhece, socialmente a gente conhece como assistência social, né? Pessoal, isso aqui é uma forma de vocês decorarem todos os direitos sociais que existem na Constituição. Notem que vocês podem usar isso em todos os lugares. Então, o que eu recomendo vocês? Coloquem só o termo, os LPs de Maísa para transporte e tentem juntar, colocar os... Façam sempre isso antes de escrever a redação. Vocês vão ter todos os direitos sociais colocados. Feito? Difícil? Quem conhecia esse método? Só quem foi meu aluno, né? Mas é um método que funciona bastante e dá certo, tá? Os direitos sociais previstos no artigo 6º. Vai. Ah, tá. Ia falar disso. Qual a diferença de previdência social e assistência aos desamparados, ou assistência social? Previdência social é quando as pessoas... Nossa sociedade é uma sociedade solidária. Então, quem está trabalhando agora, de carteira assinada ou contribui para o INSS,
ele está contribuindo para manter os aposentados atuais. É o regime solidário. Então, eu estou contribuindo para o INSS. Eu tenho trabalho servidor público, eu pago o INSS todo ano, e um dia eu vou me aposentar. Essa aposentadoria, ela vai ser mantida por outras pessoas. Isso é previdência social, que é no mínimo o salário mínimo por mês, recebendo o 13º. Isso é o direito mínimo que as pessoas têm de previdência social. Mas a assistência social é mais do que isso, é bem mais. A assistência social é, eu tenho 65 anos, não contribuí tempo suficiente para me aposentar na previdência social. Aí eu não tenho condições mínimas de me manter. Eu vou o quê? Morrer de fome? Não, porque tem direitos sociais como alimentação, moradia. O que que eu faço? Eu recorro à assistência aos desamparados, assistência social. E eu posso ter, por exemplo, o benefício, prestação do benefício continuado, lá, que é uma ajuda de idosos acima de 65 anos, que ganham um salário mínimo por mês, não ganha 13º, mas ganham um salário mínimo para se manter minimamente existencial. O Bolsa Família é um tipo de assistência social. Auxílio gás, outros auxílios, são formas de auxílios sociais que existem na sociedade brasileira. Que também é importante as pessoas, porque se a Constituição está dizendo que isso aqui são direitos sociais, pessoa passar fome significa que alguma coisa não está certa, né? Não pode. Então é diferente a assistência social de previdência social. Foi? Então agora vamos tentar fazer uma redação, uma proposta de introdução. Desce para mim aí, Felipe. Não está descendo aqui. Agora foi. Ou foi tu? Os dois juntos. Tá. Vamos lá, agora vamos escrever uma possibilidade de introdução para a nossa redação. Vocês vão ter 2 redações para entregar, para poder entregar. 2024 e 2023. Eu acho que vocês poderiam começar a redação assim. De segurança e saúde. Olha só. Essa frase aqui, eu poderia iniciar com várias possibilidades. Eu poderia colocar assim, ó. O que eu precisaria mudar nessa minha primeira frase? Em seu artigo 6º, direitos sociais, que às vezes pode não ser o mesmo, segurança e saúde. Bota aquele tu apagou o outro ou não? Bota o outro. Pulou a parte de apresentar. Ah, tá, mas eu vou terminar aqui, daí eu te dou a fala. Um pouquinho menor para caber. Não, é esse aí mesmo, pode ser. Tá.
Ó, olha só, isso aqui eu fiz com o pessoal da tarde, tá? Eu estou mostrando agora para vocês. Olha só o que eu estou escrevendo. A Constituição de 1988 estabelece no artigo 6º, o que está aqui, gente, é só o que a gente vai mudar, ó. Ó, no artigo 6º. Isso aqui, eu vou mudar. Eu posso mudar, às vezes ou não. Eu só estou marcando que o resto fica igual. A segurança e a saúde, como os direitos sociais. Por que eu posso mudar essas coisas? Essa estrutura aqui está melhor que a outra que eu estava escrevendo ali. Por quê? Porque eu posso dizer assim, ó, olha só a diferença. Eu estou pegando agora sobre a violência contra a mulher. A Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 6º, a segurança e a saúde como os direitos sociais. Por que eu marquei essas coisas? Porque é o que eu vou mudar no texto, se eu quiser. Imagina assim, o direito a... O direito de pessoas em vulnerabilidade social. O direito das crianças. Tu pode dizer, a Constituição de 88 estabelece no seu artigo 6º o direito à infância e à maternidade, ou à segurança, ou à saúde, como direitos sociais. Mas eu poderia iniciar minha redação dizendo assim, ó, a Constituição de 1988 estabelece no seu artigo 1º a cidadania e a dignidade da pessoa humana como direitos não sociais, né? Fundamentais. Vocês viram que a gente está mudando só umas coisas? O que a gente tem que pensar é qual direito social e quais direitos fundamentais eu vou encaixar. Por isso que eu não posso só dar uma tabela para vocês. Você tem que pensar, e por isso que a gente discutiu isso antes. Olha só como é que a gente continua. Pô, se eu estou falando da violência contra a mulher, e eu estou dizendo que o que não falta para as mulheres aqui, né, a persistência da violência contra a mulher é segurança e saúde, eu posso, depois, o que eu vou continuar? Se a Constituição diz isso, e é um problema, é porque não acontece. Então, eu recomendo que vocês comecem a redação de vocês com essas palavrinhas-chave aqui, ó, como entretanto, porque isso vai se opor a tudo que foi falado antes. Entretanto, vírgula, tais direitos não são respeitados quando se trata da... Isso aqui, gente, pode ser usado para todos. Vocês entenderam que eu não preciso mudar nunca isso? Esse tais direitos se aplica aos outros. Pode ser direito social, pode ser direito fundamental. Tais direitos, e daí eu falo do tema. Aqui eu tenho o tema. Oi? Tá mais ou menos claro isso? Que existe lacunas, vocês podem escrever se quiserem. Eu vou mandar para vocês mais organizadinho, mas é importante vocês pensarem, né? Não é só uma decoreba. Pô, eu vou falar aqui dos direitos ao lazer. Ah, o lazer fica legal. Então tu vai colocar, pô, fala de direito social. Então eu já marquei entre vírgulas, porque eu acho legal, gente. Se tu botar entre vírgulas aqui, fica mais fácil de tu marcar, ó. Entre vírgulas vai ser o meu artigo, o 1º ou o 6º. E depois disso eu já vou puxar qual a parte da Constituição que eu vou colocar. Entretanto, daí tu coloca aqui a invisibilidade de trabalho de cuidado da mulher, entretanto, tais direitos não são respeitados quando se trata da invisibilidade de trabalho de cuidar da mulher. Entretanto, tais direitos não são respeitados quando se trata do apagamento da herança africana no Brasil. Dá em todos. Depois, eu acho que a gente teria que ter uma terceira frase, que seria mais ou menos assim. Para enfrentar essa problemática, é necessário resolver suas causas. Essa frase aqui serve para qualquer um. Entenderam que essa frase ela fica para todos? Qual a problemática? O que foi falado antes. Todo mundo que tira 1000 no Enem usa essas receitas. Eu estou construindo uma aqui para vocês, que é uma redação acima de 900. Mas vocês estão pensando o que vocês vão colocar naquele preencher as lacunas. Para enfrentar essa problemática, resolver as suas causas. 2 pontos. Quais as causas? Aqui no meu caso vai ser minhas teses. Que no meu caso aqui é a impunidade e a falta de leis mais rígidas. Viram que é uma receitinha? Não, é difícil fazer essa receita? Não, mas com a aula que eu dei antes para vocês, por isso que eu estou dizendo que uma das aulas mais importantes que eu iria dar para vocês é de hoje,
vocês conseguem seguir uma receita. Então é importante. O que eu quero fazer? Eu quero melhorar o repertório. Vai ler o artigo 1º, lê o artigo 6º, dá uma olhada com mais atenção. Quer falar dos direitos fundamentais? Pode. Tu poderia falar assim, ó. A Constituição Federal de 88 estabelece no seu artigo 5º a liberdade e o direito de ir e vir como direitos fundamentais. Pode, tu pode escrever isso também. Entretanto, tais direitos não são respeitados quando se trata da violência policial cometida no dia a dia. Para enfrentar essa problemática, é necessário resolver suas causas. A falta de treinamento dos policiais e a maior fiscalização da sua atuação. Daria para fazer qualquer introdução. Oi? Pessoal, vocês podem ter qualquer tipo de introdução, não precisa ser essa introdução aqui. Mas é importante que vocês tenham um modelo. Eu recomendo que vocês façam esse modelo da Constituição, porque ele sempre vai dar certo. Ah, senhor, eu gosto de começar com um livro. Pode começar com um livro. Mas qual o problema de começar com um livro? Que nem sempre encaixa, gente. Vocês vão forçar a barra para encaixar um livro. Se tu quer falar de livro, bota no teu desenvolvimento. Como é que vai ser minha redação? Já te dou a palavra. Como é que vai ser minha redação depois? A impunidade, eu vou falar no desenvolvimento 1. A falta de leis mais rígidas, desenvolvimento 2. Isso a gente vai trabalhar depois cada um desses aspectos, tá? Minha proposta de intervenção vai ser sobre o que eu vou abordar aqui. Mas vocês estão percebendo que a parte mais importante da redação é a introdução. Não precisa ser esse modelo. Esse modelo está perfeito se vocês entenderem como encaixar cada uma das coisas. Eu estou dando ferramentas para vocês. Na Constituição a gente viu, a gente não está decorando do TikTok, e vocês estão tendo ferramentas para fazer isso. Tem dúvidas, perguntas aí? Na verdade, tinha uma aqui. Ó, abri o áudio pro ED. Cadê? Eduardo. E se eu não gosto de usar a Constituição, posso usar outro? Pode usar o que tu quiser. Só tem que segurar o rojão. Estou dando um repertório mais coringa. Porque você tem pouco tempo, é 1 hora a mais. Eu acho muito importante vocês tenham um repertório que possam usar em todos os contextos. Senão vocês vão ficar pensando demais em como começar a redação. Eu acho que você já tem. É só encaixar ali uma receitinha de bolo, botar quantas coisas? 4, eu acho. Deixa eu ver quantas são. Tu vai escolher o artigo, 1 ou 2 aqui. Normalmente esse é direito social. 3, 4, que é o tema. 5, 6 coisinhas. 6 coisas você tem que botar na introdução, encaixar. Se quiser, eu posso escrever direitinho e mandar para vocês. Daí você, eu não gosto dessa palavra, quero usar outra. Pode ser também. Mais alguma dúvida? Tu tem que explicar as coisas para nós. Exato. Bora. Ah, não, então pode deixar. Vamos. Eu quero que na redação de vocês tenham uma estrutura de introdução pronta. Vocês já têm que ter a redação pronta, me mandem sempre iguais, mas façam a introdução assim. E depois tentem desenvolver as duas coisas. É óbvio que tem que ser pensado nas teses de vocês, né? Aí, o que eu vou escrever no meu desenvolvimento? Vou usar essa tese, porque ela é importante. Impunidade. Posso falar de filmes, posso falar de dados, vou falar sobre leis mais rígidas. Posso falar das leis fracas, a Lei Maria da Penha, posso falar de leis que deveriam ser aprimoradas. Vai lá, Felipe. Tá todo mundo enxergando? Obrigado. Deixa eu ver. E vamos voltar aqui. Vamos fingir que eu sou um aluno e quero entregar uma redação. Isso é desânimo, tá, gente? É sexta de noite, eu só tô fazendo a parte de suporte. Tá? Se entra no CREA de redação, que espero que todo mundo esteja, se não estiver, manda mensagem que até ano que vem eu respondo. No mural, quem usa o Class, tá? É meio bagunçado o mural. Eu recomendo atividades que tá mais organizado. Não, mas tá ouvindo direito, sim, ó. Ó, eu tô me ouvindo aqui, cara. Tá surdo, rapaz? O pessoal do fundo tá me ouvindo, né? Cara, eu tô me ouvindo aqui que eu tô quase ficando surdo. Enfim, voltando, tá? Tem 2 atividades já postadas, tá? Enem 2024 e 23. 23 é o da invisibilidade, confere. E 24
Desafios para a valorização da herança africana, tá? Como postar no Class? Coisa mais simples do mundo. Abra atividade. Seus trabalhos ali. Aliás, até quinta, o pessoal do chat tava falando, né? Eu tenho que botar a data de entrega, tá, gente? Por isso tá sem ele no momento. Isso é uma burrice. Tem essa flechinha. Isso aqui é enganação, tá? Tem que abrir essa flechinha pra cima pra conseguir adicionar o trabalho. É fase secreta o negócio, não é contra-intuitivo. Todo mundo viu essa flecha aqui? Quando abre aqui? Vamos de novo. Essa em cima de seus trabalhos. Tem uma flecha que sobe ali. Todo mundo enxergou? Clicou nela. Subiu a tela. Abre a parte de rubrica, comentários que vocês podem mandar para o professor e receber. Adicionar trabalho. Primeiro botão ali, laranjinha. Aí você pode adicionar do Drive, tirar uma foto da câmera, fazer o upload de uma foto que vocês já tiveram no celular. Mais prático, câmera, né? Digitalizar ele faz PDF, tá? Aquela coisa de ficar enquadrando. Não precisa. Câmera. Tirar foto. Aí você vai numa redação super completa. Você enquadra a redação. Escrita com muito amor e carinho. Aí fica girando a tela. Olha aí, ó. Só não manda a redação de lado. Exatamente. Vamos de novo. Depois me maltrata, né? Tá bom assim, chefe? Aham, agora sim. Aí, o bagulho é em tempo real aqui, Eu ó. Tem fico um botão assim de depois, ó. repetir. Isso. Daí fica o Zé lendo aqui com o Toxicolo. É muito bom. Essa é a grande redação que vocês fazem. Aperta OK. Tá, deixa só ele terminar e a gente vê isso, tá? Vai lá. Aí ele já responde. Anexou, olha que rápido. Aí clica no anexo para ver se tá tudo certo, que é sempre bom. Ó, você dá aquele zoom para ver se o texto maravilhoso está bem escrito. Aí tem um botão lá embaixo, muito legal, gente. Pessoal, Vamos lá, pessoal, presta atenção. se só anexar não acontece nada, tá? Tem que apertar entregar. Aí vai vir uma outra tela, se você está certo disso. Aí tu entrega. Atividade entregue. Nesse momento o Zé recebe. Se qualquer coisa diferente disso aqui, não vai receber para corrigir, tá? Tem que ser nesse passo a passo aqui. Aí ele vai corrigir. Eu já tinha feito à tarde. Eu simulei uma correção muito bonita num outro tema, só para vocês verem como vocês recebem, tá? Depois, quando vocês entregarem, tá escrito entregue. Tá bem grande ali entregue, né? E a outra tem nota já, porque o professor corrigiu. Clicando nela, vocês também apertam na flechinha para cima. Vocês têm várias questões, tá? Primeiro, o professor pode fazer anotações em cima se ele quiser. Tá? Isso é um exemplo de anotação que pode ser feita. O professor pode mandar comentários para vocês, como o do exemplo. E a rubrica? O que seria a rubrica? Seria as competências que o Zé tanto fala em aula, tá? No caso do Enem são 5. Clicando em cada uma delas, vocês rolam até a parte que está colorida. No caso, na competência 1 aqui de domínio da modalidade, ganhou 40. Tá? E assim vocês conseguem o feedback completo da redação por competência. Tá bom? Essas competências são aquelas mesmas que a gente discutiu em aula, se lembram disso, né? As 5, na URGS vai ser muito mais coisas, mas vai estar assim também. Vocês podem ter um parâmetro de, eu estou tirando 120 nessa competência, como é que eu faço para passar para 160, para 200? E assim a gente vai evoluindo, é assim que a gente chega em nota excelente. Vocês podem mandar também comentários aqui, professor, se não quiser usar o WhatsApp, que é uma coisa mais privada, ou enviar novamente. Vocês podem apagar o Comentário do anexo. Felipe Burro, parabéns. É um burro, parabéns, assim, tirou 0. Acho prático. Mas tu botou 2 pontos depois de parabéns? Ah, não, pontos, tá. Não, é um emoji palhaço. Ah, tá. Acho digno. Vocês podem apagar também, ó, querem mandar de novo? Vocês podem apagar o anexo, fazer um novo anexo e enviar novamente. Aí vocês ficam trocando dentro do prazo, caso exista disponibilidade de correção. Acho que é isso, né?
Uma aluna perguntou se a gente vai disponibilizar o rascunho e o modelo. O modelo está sempre do lado da proposta de redação. As duas que estavam disponíveis aí que o Felipe colocou. Ah, eu vou mostrar. Tem os modelos, né? Tem, aqui, ó. Vou na 23, tá? Ó. Tem o PDF, que é o primeiro arquivo. Tem um segundo ensinando vocês a fazerem uma folha caseira, um videozinho, que é basicamente passar régua na folha para fazer a margem, como se fosse... A do Enem tem 17 centímetros de largura, tá? Não é uma folha completa. Caso vocês não tenham essa e querem mandar de caderno, pode. Mas façam a medição. E é isso. Mas a folha mesmo tá ali? A folha tá aqui, ó. Folha de redação, ó. É. Tem uma cópia também da folha, tá? Em PDF, caso alguém queira imprimir. Vai, imprime lá e manda também. Mas quem não tiver acesso à impressora, pode só fazer um arquivo 17 centímetros entre uma margem e outra e manda nas margens para simular já. Deixa eu ver se 17 roda o centímetros, vídeo. 30 linhas no máximo é a redação do Enem. Na URGS vai ter outra medida, mas a gente vê depois, tá? 30 linhas. E quem pode pegar na sede, sim, só não sei se a gente vai ter impresso agora. Eu não sei se a Silva conseguiu imprimir. Senão podem pegar... Ah, estão aqui, ó. As folhas são todas aqui. As folhas depois. Ah, eu esqueci que eu tinha falado, pedido... Ah, tá. Eu tô louco já. Vocês podem pegar aqui depois a folha e tirem só a foto da capa, da primeiro lado. Aliás, não precisa mais imprimir esse verso, só para gastar tinta, né? É só a frente, né, gente? Atrás, só não, leio. mas a gente tá imprimindo o verso também, né? Tô imprimindo verso? Tô imprimindo verso, olha só a gastação de tinta. Gastando tinta da firma. Não precisa, porque o verso vocês podem até olhar para saber os critérios. Mas eu vou mandar pela rubrica para você direto, que tá mesmo texto escrito aqui. O pessoal da ED quer saber se pode pegar amanhã no Portas Abertas uma folha. Pode pegar sim. Eu tô vendo aqui também o... Ah, tá, que eu abri ali. Desculpa. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Entenderam? Alguma questão? Fala. Não sei o que é isso. Podemos fazer isso depois, mas assim, é importante vocês pensarem isso, né? Não é causas, na verdade, são as teses, né? Tá, pode ser as causas, entendi agora o que tu quer falar. Aquilo que tá depois dos 2 pontos ali, né? Eu não tem como... Isso é o trabalho mais difícil de vocês, que é pensar quais as causas do problema. Por isso que tem que ser pensado, tem que ser... a invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher, o apagamento da herança africana. Os textos de apoio, eles te situam o que é o conceito, quais são os tipos. Lembra que a gente leu e cada um tem uma informação? Veja se você não consegue pegar as causas ali, porque vai depois dos 2 pontos. Vai ser um trabalho que você tem que começar a fazer um pouco sozinhos e depois a gente pode aprimorar. Mas é um tempo, uma hora dá um estalo e vai. Isso é a coisa mais não é difícil, mas é que mais tem que ser pensada. Por isso que a redação não tem que começar já escrevendo. Vou falar desses direitos sociais, porque eu vou falar dessas causas. Isso que tem que pensar. Vocês têm um modelo, mas como rechear naquelas 6 lacunas, que tem que ser um pouco pensado. Esse pensar, para mim, demora no mínimo meia hora. Esse processo de escolher. Porque se eu escolher como preencher ali, mas também vou escolher, eu vou falar disso porque no meu desenvolvimento 1, eu vou usar esse exemplo, esse dado histórico, no 2 eu vou falar disso. Isso é o projeto de redação, que é mais para frente, tá? Agora eu só quero que vocês façam a introdução bem feita. Claro, eu quero a redação completa, mas o que eu vou cobrar de vocês é a introdução bem feita. Acho que o meu microfone até parou. O pessoal perguntou se tinha que entregar uma redação às 2. Pode entregar as 2. Pode entregar as 2, mas no mínimo uma, tá? E eu botei o prazo ali, 22 de maio, 23h59. Tá no CLES, né? Tá lá no CLES, tá na... A Constituição tá na... Bota aí Constituição de 88, que vai aparecer no Google. Não precisa botar no CLES, né? Só vocês pesquisarem o link, a gente bota o link da Constituição. Ok, pessoal? Então, acho que é isso. Vou acabar um pouco mais cedo. Foi uma hemorragia de felicidade. Um prazer inenarrável. Espero que a aula tenha sido produtiva.